Estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento para esse domingo, dia 14 de dezembro. Um dia que eu separei aqui mais ou menos 13 partidas para a gente comentar. Algumas com muito mais detalhes, outras pouco menos de afinco por conta do horário, né? Mas talvez o grande destaque da parte da noite seja a conclusão das semifinais da Copa do Brasil, onde o Corinthians venceu o Cruzeiro em Minas por 1-0 e o Vasco venceu o Fluminense no Rio por 2-1. Então conheceremos os finalistas da Copa do Brasil neste domingo. Além disso, vamos começar já falando sobre campeonato inglês. Hoje o dia pode começar para você às 8h30 da manhã na Itália ou na Inglaterra, às 11 horas da manhã. Fica a seu critério em relação à agenda, tá? Aí você quer dormir um pouco mais, você quer aproveitar um pouco mais com a família, vai de cada um. Eu já vou começar falando do Milan, para não deixar, né, a pessoa que gosta de acordar mais cedo na mão também. O Milan, nesse momento no campeonato italiano, segue na liderança com o Napoli, 31 pontos, e a Inter de Milão correndo ali por fora com 30 pontos, está praticamente junto. A Roma é que agora está correndo um pouco mais por fora, depois daquela derrota contra, se não me falha a memória, o Cagliari, tá? Então o Milan enfrenta uma equipe mais pirotécnica do Sassuolo. O Sassuolo não é uma equipe hoje que consegue ter uma eficiência defensiva muito grande, uma equipe que dá e toma, o famoso time lá ele, né? Mas não é à toa que está na 8ª colocação. Você pode colocar, por exemplo, a Atalanta está na 12ª, a Lazio está na 10ª, o Torino, que é uma equipe que talvez durante muitas temporadas ocupou o lugar do Sassuolo quando ele estava na Série A, estava na frente do Sassuolo. Agora o Sassuolo está na 8ª colocação, o Torino está na 16ª. Então alguma coisa está acontecendo com o senhor Sassuolo, que acabou de subir de divisão, e a gente vai ficar de olho nisso. Primeiro, desempenho fora de casa. 3 derrotas apenas em 7 jogos. Por que apenas? Porque uma equipe que acabou de subir, ela merece ser olhada com o copo meio cheio, tá? De algumas derrotas que a gente teve aqui, por exemplo, derrotas pro Como, eu vou até buscar quais foram as derrotas do Sassuolo, mas derrotas pro Como, que é uma equipe hoje extremamente respeitada nessa campanha da Série A, na 6ª colocação, tá? As outras derrotas do Sassuolo, eu vou buscar porque eu gosto de dar peso e medida para uma derrota. Então vamos lá, foi derrota aqui pro Como, aí fora de casa teve mais uma derrota para a Inter, completamente aceitável, e aí uma derrota pro Cremonese, que aí já é mais... aí a gente já olha com os olhos meio tortos, assim, né? Pô, perdeu pro Cremonese. O Cremonese aqui na 9ª colocação é próximo, mas não chega a ser aquele time top. Então 2 das 3 derrotas do Sassuolo foram para equipes que estão melhor do que ele, principalmente uma Inter de Milão. Então eu gosto de dar uma relevada em quem foi essa equipe, porque dependendo se for uma equipe favorita, uma equipe forte, a gente diminui um pouco o peso dessa derrota. O Milan, se não me engano aqui, perdeu apenas uma partida, e justamente pro Cremonese. Eu me lembro desse jogo, foi um gol de meio voleio, meia bicicleta do Cremonese, ganhando do Milan por 2-1. Então, Milan e Sassuolo perderam para a mesma equipe, mais ou menos. Então sobrou para o Sassuolo, Inter de Milão e Como, tá? O Sassuolo sai um pouco menos na frente do que o Milan e falha um pouco menos em marcar, embora as duas equipes sofram mais ou menos e marquem mais ou menos a mesma quantidade de gols. O Sassuolo ainda tem uma leve vantagem no aproveitamento de finalizações, chega menos ao ataque e consegue ter um aproveitamento legal. O primeiro tempo do Milan é melhor, então dá pra gente ficar de olho aqui, ó, numa correção de preço talvez do Sassuolo ou numa estabilidade de preço do Milan, tá? Mas eu vou desmarcar essa estabilidade do preço porque a característica do Milan não é assim. O Milan não joga hoje com Allegri, tendo o tempo todo um massacre. A posse de bola lá no talo, pressionando o adversário até que ele não aguente mais respirar e sucumbir em um gol do Milan. Não é por aí. É um Milan que hoje consegue ser um pouco mais efetivo. Se bem que nos últimos jogos acabou enfrentando equipes mais fortes, né? Ó, Lazio, Roma, Fiore, todas vitórias por um gol de diferença, e aí teve o Pisa, que ele enfrentou aqui 2-2. Neste jogo, a gente consegue perceber que o Milan até teve uma pressão maior no quesito de posse. Se isso aqui acontecer, que é raro, eu vou buscar uma aposta a favor do Milan, uma estabilidade do preço. Mas não é assim que costuma acontecer, tá? Vai depender muito do comportamento do Sassuolo também. O Sassuolo deu um passinho para trás, quer ficar só recuado, podemos operar também essa estabilidade do preço dentro do primeiro tempo. Por quê, Theo? No segundo tempo, temos uma queda de aproveitamento do Milan, que aumenta o número de gols sofridos,
aumenta o número de derrotas, sai de 0 para 43, e aí você tem um crescimento exponencial do Sassuolo, quase triplica o número de vitórias, reduz o número de derrotas, sai de 1 gol marcado para 8 e continua sofrendo 4 gols. Então é um crescimento no segundo tempo que chega a ser perigoso, e ouso afirmar que o Sassuolo marca a maioria dos seus gols, tá aqui, ó, na segunda etapa, ok? E o Milan também tem sofrido a maioria na segunda etapa. Então é aqui que a gente vai tomar cuidado. Milan em vantagem, cuidado, porque pode ser um segundo tempo onde o Sassuolo consiga fazer um golzinho. O Milan no 0-0, cuidado, porque pode ser um segundo tempo onde o Sassuolo possa surpreender o Milan. É garantia? Não, é só uma expectativa, certo? Fechou então. Essa cotação ela pode ser comprada no pré-live? Não, porque nós não temos uma superioridade do Milan em 90 minutos. Nós temos mais o Milan entregando bons resultados no primeiro tempo que no segundo. Então eu preciso primeiro confirmar se esse jogo no primeiro tempo o Milan está entregando bom resultado para depois tomar minha decisão. E eu tenho que tomar cuidado porque durante os últimos 45 minutos de jogo o Milan pode sucumbir, certo? Então talvez essa cotação de 1,42 ela não imprima o risco do segundo tempo. Ela só imprime aqui no mercado a confiança no Milan. E é aqui que a gente vê isso, ó. Quando o Milan ofereceu essa odd, ele venceu 56%, onde a expectativa é 70%. Olha a diferença. Olha a diferença. Não dá. São 14% de diferença de valor. Ah, mas é pouquinho, Theo. É sim, é sim. Vai sempre naquela, ó. Quando você ganha, você vai ganhar 76, né? Não, 86. Mas quando você perde, você vai perder 100. Aí você ganha 86. Quando você perde, perde 100. É o 14% de diferença. Quase não vai fazer diferença não, mas põe no longo prazo pra você ver. Põe no longo prazo, entendeu? Então, não pegaremos o Milan para vitória seca. Pegaremos o Milan no ao vivo. Não posso fazer ao vivo, Theo. Vou estar cochilando na minha cama, vou estar aproveitando a minha família. Então, você não vai fazer esse jogo, beleza? Últimos jogos. Entre eles, o Milan venceu 6-1, 1-0, isso em casa, né? Aí tivemos uma vitória do Sassuolo 5-2, mais uma vitória do Sassuolo 3-1, mais uma vitória do Sassuolo 2-1 e só. Então, cuidado, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, foram poucas porque o Sassuolo ficou um pouquinho na Série B. O Milan não perdeu a 3 jogos e o Sassuolo tomou gol nos últimos 4, over 2,5, 8 de 10. Pode ser um cenário legal aqui, ó, jogo desempatado, pode ser um cenário legal para ver gols, tá? Passamos agora sim para a Inglaterra, vamos falar um pouquinho sobre o Tottenham, que enfrenta o Forest. Aqui é jogo parelho, tá? Jogo de correção de preço para quem gosta de trabalhar ao vivo, jogo para não comprar posição no pré-live, não se deixar levar, talvez até pela vitória do Tottenham, a boa vitória do Tottenham na Premier League, passando confiança contra a equipe do Brentford, e também a boa vitória contra o Slavia. Foi um jogo maneiro de fazer do Tottenham, apesar de não ter tido assim um grande massacre, eu consegui pegar os primeiros 2 gols do Tottenham. Mas esse aqui não é jogo para você deixar, talvez, né, a sua memória afetiva daquele início da temporada do Tottenham que parece estar voltando, te pegar. Porque o Forest está tentando uma melhora, né? O Forest deu uma respirada, saiu da zona de rebaixamento. Então, acredito que o melhor cenário por aqui é você deixar pro ao vivo. Até porque nos últimos 2 jogos, entre eles, o Forest venceu os 2. E na casa do Forest, vamos ver se o Tottenham tem alguma vantagem, ó. 1-0 Forest, 2-0 Tottenham, 2-0 Forest, 2-0 Tottenham. Então tá bem partido, tá? O que a gente tem de informação desse confronto? Não tem muita coisa. Não tem assim, número de cartões, um pouquinho pegado aqui. 7 de 7 com mais de 4,5 cartões. Nada além de muita coisa. O famoso só se fala em outra coisa. Então, né? Vamos deixar para ao vivo. Se bem que das últimas vezes que o Tottenham teve lá, o Tottenham perdeu a penúltima. Aliás, perdeu a última. E das últimas 3, ele não tinha perdido. Mas a gente vai deixar completamente para ao vivo isso aqui. 11 horas, tá? Marque esse horário, porque esse horário vai estar bem tumultuado. Eu já vou te falar qual é o jogo que vai valer mais a pena. Esse aqui talvez não valha tanta pena. Saindo daqui, continuamos na Inglaterra, mas vamos falar sobre Crystal Palace e City. O City que vem de uma boa vitória no Bernabéu contra o Real Madrid. Perdeu da última vez que enfrentou o Palace na FA Cup, né? A gente sabe, se eu não me engano foi a final. Foi a final, né? E acho que foi aqui. Não, aqui foi o 5-2, que foi o último jogo de Premier League entre eles. Da última vez que o City esteve lá, ele empatou 2-2 e venceu 4-2. O Palace tinha passado por um momento de turbulência ali de 2 derrotas, mas já voltou ao normal, tá? Venceu na Conference, venceu as 2 na Premier League e olha, é uma equipe que tá na 4ª colocação, não tá ali por acaso, tá? Olha isso. O Palace em casa só perdeu uma partida, que foi
o último jogo em casa contra o United. O United fez um bom jogo, mas não é uma campanha tão diferente do City fora, que não é uma campanha tão boa. Só dar uma golada nesse café para não esfriar. Apesar de você estar vendo esse vídeo à noite, eu tô gravando esse vídeo de manhã. Para mim, Bom Dia Mercado, eu falo Bom Dia Mercado porque eu gravo ele cedo, né? É porque você às vezes assiste à noite. Eu posto à noite para que a galera quer assistir antes de dormir. Mas eu preciso de um bom dia também, né? Porque tem que acordar. Então, a campanha do City fora não é espetacular ao ponto de eu olhar para essa campanha do City e ser preconceituoso. Do City, do Palace, ser preconceituoso. Porque eu posso dizer que o Palace venceu só 2, mas o City venceu só 3. Quem que deveria ser mais cobrado aqui? O super elenco do City. As duas equipes saem na frente com a mesma frequência. Isso aqui é perigosíssimo, tá? O Palace abrir placar aqui pode acontecer. O City, embora falhe menos em marcar, ele sofreu com mais frequência. O número de gols marcados e sofridos é parecido. Inclusive o City, apesar de ter vantagem no marcado, sofre mais. O aproveitamento do City é melhor. Primeiro tempo bem parelho. O City, claro, é melhor com mais gols marcados, o dobro, mais vitórias, menos derrotas. Aliás, mesmo número de derrotas. Mas o segundo tempo a gente tem uma queda dos dois lados. Eu acho que é por isso que o mercado coloca essa cotação do City mais elevada do que a gente está acostumado, né? 1,85 para o City é uma odd alta. E eu não vou julgar você se você tentar buscar uma vitória do City com essa odd. O problema aqui é o adversário, tá? O City, quando joga com essa cotação, não tem entregado valor. Vou repetir. O City, quando joga com essa odd, que vai te fazer suspirar, que vai fazer você pensar duas vezes e querer entrar no pré-live, o City não está entregando valor com essa odd. Pode ser que ele vença hoje. Pode ser, mas ele não está entregando valor com essa odd, tá? 38% de vitória quando a expectativa é 54%. Beleza? Então, fica a seu critério. Aqui, a maioria dos gols marcados do City, dentro do primeiro tempo, começo e final do primeiro tempo. E é um time que sofre muito no fim. Isso pode corresponder, talvez, àquele golzinho de 2-1 do Palace, de 3-2 do Palace, né? Famoso gol para complementar o placar. Mas também pode ser um gol de empate, um gol da vitória, né? Então, me assusta esses gols no final, porque, 70% dos gols sofridos são no fim. Eu não quero estar a favor do City segurando ali uma vitória por um gol de diferença, de braço cruzado, esperando o jogo acabar e tomar um gol de empate do Palace. Eu não quero. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado com esses momentos aqui. Se for o caso, bota no bolso o lucro e tá tudo certo, tá? O Palace puxa esse jogo um pouquinho mais para um under 2,5, o City já puxa um pouquinho mais para um over 2,5. Fica num contexto aqui de pelo menos 2 gols, acho eu. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, vamos pro tabu, vai, ó. O City tomou gol em todos os últimos 5. Ó, não é todo mundo que consegue marcar com tanta frequência no City, hein? O 2,5 aconteceu com frequência, ambas marcam com frequência, e o Palace, este menino aqui, saiu na frente do City em 4 das últimas 5. Então, mais um motivo para você olhar para esse jogo aqui e definir que é um favorito que pode se complicar. Por que eu estou dizendo isso? Colocar um confronto difícil aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque se existe a possibilidade do Palace abrir o placar, essa odd do City vai bater, sei lá, acima de 4. E pode ser que ele vença, pode ser que ele vire o jogo, pode ser que não, tá? Então, muita cautela. E essa odd pré-live, por mais canto de sereia que possa parecer, é perigoso, tá? Próximo jogo, ainda às 11, eu só vou fazer menção aqui na Premier League, que é esse jogo aqui, ó, que é um derby. Essa é uma função que vai ter no nosso clube de membros, alertando você sobre derbys. Esse derby aqui, eu tenho o nome dele aqui, peraí que eu vou pegar. Se eu não me engano, é o Ertini. Peraí que eu vou lembrar aqui. É o... Tá aqui. Clássicos e derbys. O Ertini, o Ertine Derby. Quer ver? A gente vai pesquisar desse jeito assim, ó. O Ertine Derby. Esse aqui, ó. Também conhecido como Derby Ertine ou Derby do Nordeste, uma rivalidade local entre clubes do Sunderland e do Newcastle. Por que você deveria se atentar a isso? Se você quiser um jogo pegado, um jogo para cartões, um jogo doideira, eu gosto, tá? Desse tipo de jogo. Principalmente para trabalhar ali numa situação de match odds. Às vezes tem uma troca de superioridade. Pode ser legal ficar de olho nisso, tá? Pode ser legal. Teve 4,5 cartões nos últimos 4 de 5. Então, fica de olho. Pode ser legal. É mais um famoso attenzione pickpocket. Nada de ser um jogo que vai ser o principal jogo de domingo. Não, mas vale a pena. O problema é o horário, né? Mas vamos lá. Saindo da Inglaterra, eu tô colando aqui do lado porque tem muito jogo. Vamos dar uma olhada de novo na Itália às 11 horas. Perceba que o horário das 11 está insuportável, porque tem jogo toda hora. Daqui a pouco a gente vai fazer um filtro. Udinese e Napoli. Napoli e Udinese. Já vou classificar esse confronto como um confronto difícil, por saber da fase que a Udinese, aliás, da fama que a Udinese tem pegando essas equipes maiores, né? Geralmente
realmente complica a vida de todo mundo. Nesse momento, o Napoli está disputando diretamente com o Milan na liderança e o Milan tem um confronto relativamente mais acessível com o Sassuolo. Então o Napoli não pode dar mole. No último jogo, o Napoli venceu a Juventus na Itália, passou pelo Cagliari na Copa Itália, mas perdeu para o Benfica na Champions. Inclusive, eu acredito que a classificação do Napoli na Champions ficou assim cada vez mais difícil. Fora de casa, não é uma campanha espetacular do Napoli. Foram mais vitórias do que a Udinese, tudo bem, mas para um time que está disputando o bicampeonato, precisaria de um pouquinho mais. Falhou marcar na mesma quantidade que a Udi, sai na frente um pouquinho mais, teve mais gols marcados e menos gols sofridos. Isso vai justificando a cotação. O aproveitamento de finalização é praticamente idêntico, o primeiro tempo é levemente superior. Pode parecer muita coisa, mas é leve, tá? Principalmente porque o número de gols marcados e sofridos é muito parecido. Só que a Udinese cai de aproveitamento na segunda etapa e o Napoli se mantém estável, quase que com os mesmos números, né? Aliás, com os mesmos, quase igual mesmo. Então é um time mais sóbrio. Isso pode dar um pouco de vantagem para a equipe do Napoli. Manter uma boa pegada o jogo inteiro e esperar a queda de aproveitamento, né, da Udinese. Ainda está fora Kevin De Bruyne. Não sei se tem previsão de retorno. Isso realmente é um problema. Deixa eu ver aqui, ó. A última partida do De Bruyne foi em 25/10, né? E ficar tanto tempo longe é um problemaço para a equipe do Napoli, que acaba jogando com menos construtores, né, no seu elenco. Nos últimos jogos, a maioria dos gols marcados da Udinese, final do primeiro tempo, início do segundo, miolo aqui. É um time que sofre mais na segunda etapa, que é a queda de aproveitamento que eu falo. Aqui, ó, quando o Napoli cresce, a Udinese geralmente está sofrendo gol, tá? Não é um jogo com uma pegada tão over assim. Ó, o Napoli não tem tantos jogos over no campeonato, 29% apenas, então não entraria com tanto afinco nisso. Das últimas vezes que o Napoli visitou a equipe da Udinese, a Udinese não vence o Napoli há muito tempo. A última vitória da Udinese contra o Napoli foi... Rapaz, tô tendo que escolher. Ó, 2016. É isso mesmo. 2016, justamente na casa da Udinese. A última vitória da Udinese contra o Napoli foi em 2014. Desde então... teve uma em 2016 também. Foi uma sequência. É essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias do Napoli. E 2 empates. 3 empates. Dá para chamar de paternidade? Talvez. Então eu vou deixar aqui uma correção de preço. O nível de enfrentamento continua perigoso para mim, difícil, e é um Napoli que é econômico. Não pegaria essa odd pré-live, mas não critico você que tenta pegar pelo menos uma odd um pouquinho mais elevada, mas estar a favor do Napoli. Quando joga com esse tipo de cotação, 1,85, não entrega valor. Vence 50%, onde a expectativa é 54%, tá? Um pouquinho mais alta, talvez esperando no segundo tempo, uma queda de aproveitamento do Udinese, uma estabilidade maior de aproveitamento do Napoli, pode valer a pena ficar de olho sim nessa vitória da equipe do Napoli, que briga mais uma vez pelo campeonato italiano. Perceba então que a gente teve 4 partidas às 11. Tottenham, o Manchester City, a possibilidade do derby lá do noroeste da Inglaterra, e o Napoli. Eu escolheria um só, tá? Vai por sua conta e risco, você pode escolher por ódio, por exemplo, ou por conhecimento das equipes. Às 11h30, você também tem a opção, meia hora depois, de fazer o Dortmund com o Freiburg, embora eu acho que esse jogo seja muito mais pro ao vivo. O Dortmund, nos últimos jogos, tem apresentado aquele tormento para os torcedores, que é a falta de estabilidade defensiva, tá? Teve aqui uma vitória por 2-0 contra o Hoffenheim, mas se você pegar os últimos 10 jogos, já começa a ver o Dortmund sofrendo com muita frequência, ó. Teve aqui aquele jogo de empate que depois acabou indo para pênalti, se não me engano, ou para prorrogação contra o Frankfurt. Aí passou em branco contra o Augsburg. Tomou 4 do City, tomou 1 do Hamburgo, 3 do Stuttgart. Não tomou do Villarreal. Tomou 1 do Leverkusen, 1 do Leverkusen de novo, aí não tomou do Hoffenheim. Tomou 2 do Bodo Glimt, e assim vai indo. Tá começando a voltar aquela coceira do Dortmund de tomar gol. E pega um time do Freiburg, nesse momento, que vem melhorando um pouquinho a sua campanha. Se eu não me engano, o Freiburg tinha começado uma das piores campanhas dos últimos anos, e aí melhorou, tá? Venceu aqui Nice, São Paulo, Mainz, o Darmstadt passou pela DFB Pokal, venceu o Salzburg na Europa League. No último jogo da Bundesliga tinha perdido aqui para o Heidenheim. Dentro de casa, vamos usar aqui o PDF, Bundesliga Freiburg não perde há 5 jogos, saiu menos na frente do Dortmund. O Dortmund é uma equipe que fora de casa abre muito o placar, os dois não falharam em marcar.
tá? Ao longo dos anos eles fizeram confrontos muito interessantes. Se você olhar os últimos confrontos entre eles, olha que loucura, ó. 4-1, 4-0, 3-0, 4-2, 5-1, 3-1, 5-1, 2-1, 2-1, 4-0. Você vê que não tem jogo under, não tem jogo ruim. Eu posso afirmar para você que existe aqui uma paternidade do Dortmund que tem sido bem estranha. Teve jogo, se eu não me engano foi esse aqui, 2023, acho que foi esse, não sei se foi esse aqui, que o Dortmund caminhou, né, em direção ao título, acabou entregando pro Bayern, mas foi um jogo onde tudo deu errado na defesa pro Dortmund no início do jogo e depois tudo deu certo ofensivamente para a equipe. Então geralmente são jogos pirotécnicos, jogos bons. Pode ser um 0-0 hoje, bater na madeira? Pode ser, a gente não tem como controlar isso. Mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias consecutivas do Dortmund. E não necessariamente puxar a sardinha pro Dortmund, mas dizer que geralmente é um jogo bom, tá? Então a gente pode ter aqui um cenário de jogo desempatado, uma condicional boa para over. Apesar disso, ainda acho que é um jogo difícil para o Dortmund, né? De enfrentamento, já que ele é tido como favorito aqui. Eu tomaria cuidado com qualquer estabilidade do preço, porque é um jogo bem dinâmico, não dá para você cruzar o braço por aqui, tá? Você tem o time do Freiburg tendo um aproveitamento de finalização bom também, igualzinho o Dortmund. O primeiro tempo, no entanto, é ruim. Então, se você quer trabalhar essa correção de preço, um movimento, quer estar a favor do Dortmund em algum momento do jogo, primeiro tempo. O Dortmund abre bastante o placar, o Freiburg sofre bastante gol. No segundo tempo, olha como é que as coisas se invertem, ó. Olha o desempenho do Dortmund caindo na segunda etapa e olha o crescimento ofensivo da equipe do Freiburg. O time sai de 7 gols sofridos para 1, sai de 5 gols marcados para 8, sai de 33% de vitória para 67%. E o Dortmund vai de 71% de vitória para 0. Então, isso explica por que o Dortmund tem sofrido tanto gol. Geralmente é uma queda de aproveitamento. Certo? É isso que você vai tomar cuidado. Segundo tempo do nosso amigo Dortmund. Aí é pausa pro almoço, tá? Porque domingo você não comer com a sua família já é o primeiro head do dia que você toma, tá? Primeiro. Vou trocar o almoço da minha família por um jogo de futebol. Não vou te criticar, pois já fiz. Mas não farei de novo, tá? Não farei de novo. Não deixe de perder esses momentos. Ou, aliás, não deixe de perder esse treino. Não perca esses momentos com a sua família, tá? Fez o primeiro tempo de um jogo em inglês ali, já tá de boa. Tá fora do mercado? Não tá acompanhando esse jogo que tá passando na televisão? Desliga. Vai aproveitar o tempo que você tem com as pessoas que você ama, que você gosta. A gente tem mania de ficar curioso. Deixa eu dar uma olhadinha quanto é que tá o placar. Você tá com alguma coisa aberta naquele jogo? Só steak tá lá? Então foda-se. Tira o celular da mesa, bota ele lá na sala e vai aproveitar. Entendeu? Melhor coisa que você pode fazer. Essa coisa de a gente ficar se entupindo de jogo num domingo. O que a gente tá fazendo aqui é uma filtragem. No final ainda vou fazer um filtro maior ainda pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Mas em vez de a gente ficar se entupindo de jogo no domingo, que a gente nem tá trabalhando, desliga e vai acompanhar um pouquinho também a vida de quem você gosta, tá? Próximo jogo, Bundesliga 1, Bayern de Munique e Mainz. Essa é uma cotação que eu vou deixar passar. Vou deixar aqui um complemento. É um Bayern de Munique que deve vencer. É um Mainz que vem fazendo uma temporada muito ruim. É o lanterna da competição. É um dos times que mais sofreu gol aqui atrás do Heidenheim e do São Paulo e do Augsburg. Mas eu vou deixar de fora, tá? Você encontra valor nessas odds? Raramente. Para buscar valor nisso, você tem que encontrar o valor e depois volumar muito. E geralmente são cotações onde o mercado amassa porque sabe que as pessoas compram, né? É muito mais provável aqui uma pessoa botar o Bayern de Munique com essa odd num bingo do que propriamente fazer uma aposta seca. E aí você pega uma odd que já não tem valor, na minha opinião, que é uma odd. Não é que o Bayern não vai vencer a maioria. Só que aqui ele tem que vencer praticamente todas para te dar dinheiro. Ele não pode empatar quase que nenhum jogo. E aí fica ruim, né, meu amigo? Fica ruim. É praticamente uma relação de 9-1, 10-1. É estranho. Não vale a pena. Porque se você tem ali um cartão vermelho pro Bayern em 10 jogos, o Bayern de Munique saindo atrás e não conseguindo virar, você já tem um prejuízo. Então você coloca uma odd sem valor num bingo, que na sua cabeça pode ter valor, você tira o valor do seu bingo. Eu já não sou a favor de bingo de qualquer maneira, mas esse é assunto para outra pauta. Vamos deixar esse jogo de fora. 14 horas, Inter de Milão contra o Genoa na Itália. Essa é uma equipe que também briga pelo título, né? Correndo por fora, sabendo que o Milan tem um adversário mais acessível e o Napoli tem um adversário mais carrascudo. Vou pegar aqui a campanha do Genoa. Em casa, o Genoa só venceu uma única mísera partida, que foi agora recentemente contra o Verona. Nada de novo no front. E a Inter de Milão venceu 4 dos 6 jogos que fez fora de casa. Última derrota não dá para ver aqui, mas a última vitória foi contra o Pisa e contra o próprio Verona, que venceu o Genoa, tá? Vem de derrota na Champions League contra o Atlético de Madrid e dentro de casa também contra o Liverpool. Isso pode gerar um pouquinho de pressão, tá?
O time da Inter sai mais na frente, muito mais, falha menos em marcar, marcou mais gols, sofreu menos, aproveitamento muito melhor. Entretanto, um primeiro tempo não tão sólido. Tem mais vitórias? Tem, mas não convence tanto, né? O que eu te aconselho a fazer então? Eu sei que você tá todo assanhado para vir buscar a vitória da Inter sem olhar o jogo, mas traz aqui para um jogo ao vivo, confere o desempenho desse queridão aqui no começo, te deu sinal, entra, não deu sinal agora, espera a segunda etapa, porque é aqui que a gente tem maior discrepância. Quem sabe, a Inter empatou o primeiro tempo, tu pega a Inter, sei lá, 1,70, 1,80, 1,90 na segunda etapa, tu vai correr um pouco mais de risco porque o tempo é menor, mas também vai ser mais recompensado, tá? Pra mim é isso, não vou inventar muita moda não. É um nível de enfrentamento intermediário aqui. De intermediário para acessível quase. Das últimas vezes que a Inter foi visitar o time do Genoa, que antigamente era mais difícil de bater, tá? Era um time mais under e tudo mais. Mas vamos lá, ó. A Inter não perde para o Genoa há 12 confrontos. O Genoa sofreu gol para a Inter nos últimos 4. E a Inter marcou primeiro em 8 de 10, tá? E geralmente a Inter tem entregue valor sim nessa odd pré-live. Embora eu ache que você vai aumentar ainda mais a tua taxa de acerto se assistir os primeiros minutinhos. Combinado? Então é um bom jogo pra gente ficar de olho, sim senhor. Passando em Portugal, para falar do Benfica contra o Moreirense, 1,38 Benfica, que vem motivado depois da vitória contra o Napoli na Champions. Já são aqui 6 jogos de invencibilidade do Benfica, né? A última derrota foi para o Leverkusen e, se a gente tirar a derrota do Leverkusen, são 7 jogos, são 9 jogos sem derrota em 10. É interessante. Embora tenha empatado com o Sporting e visto o Porto se distanciar na liderança, ainda é um campeonato que o Benfica não vai abdicar, com certeza, porque o Porto também vai enfrentar o Sporting de novo e ele tem a possibilidade de tentar uma reaproximação, tá? O Moreirense, no entanto, é um adversário muito chato e eu vou te mostrar o porquê. Tá aqui, ó. Você sabe que eu não analiso só o favorito, porque senão a gente teria só um freio de burro na cara, né? E olharia sempre para um lado, para frente. Eu tenho que olhar o adversário, meu amigo. Por que a cotação do Benfica está em 38? O Moreirense em casa saiu na frente na mesma quantidade de vezes que o Benfica fora. O Moreirense falhou em 0 situações em marcar, só que ele sofre com mais frequência. Então o Moreirense puxa esse jogo até por uma possibilidade de ambas marcam. Quanto é que tá pagando aqui? Mais que 2, tá? Então pode ser interessante. O Moreirense marcou mais gols em casa do que o Benfica fora, mas também sofreu mais. O aproveitamento de finalização da equipe é melhor, então vai chegar menos ao ataque, mas pode surpreender. O primeiro tempo das duas equipes é ruim. Embora tenham poucas derrotas, eles também têm poucas vitórias. Então o jogo talvez fique muito melhor na segunda etapa. O que você pode especular aqui? Você pode tentar buscar uma estabilidade do preço do Benfica no primeiro tempo, já que o Moreirense, apesar de não tomar tanto gol assim, também não tem vitória. Então, se é um time que entra mais recuado, pode significar uma odd estabilizada do Benfica. E se hoje, por acaso, ele estiver fazendo um jogo muito bom, a gente consegue explorar para tentar buscar esse primeiro gol do Benfica. A maioria dos gols marcados do Benfica não é no primeiro tempo. Não são no primeiro tempo. Então, o Benfica vai ter que nadar nesse jogo contra a maré. Ele vai ter que estar jogando bem na primeira etapa, entregando um valor muito grande, entregando uma superioridade muito grande, para que a gente saia da expectativa de um Benfica melhor no segundo tempo e se posicione logo no primeiro, tá? O Moreirense melhora muito na segunda etapa. Se você pensar em jogo para over, eu acredito que o melhor cenário, tem aqui um cenário bom para over, mas eu acredito que o melhor cenário seria esperar um Benfica na frente, que é a melhor condicional para mim, o favorito vencendo, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Benfica não perde a 12, o Moreirense sofreu nas últimas 3 e o ambas marcam aconteceu em 6 de 8, o que é muito bom. Inclusive teve bastante cartão, tá? O Benfica com essa odd não entrega valor. É próximo? É próximo. É quase, mas não é. O famoso parece, mas não é, tá? E a questão de entregar valor ou não entregar valor, e eu quero que você engula isso, porque não tem como. Isso aí a gente tem que comer com farinha, engolir com água e aceitar. Não ter valor não quer dizer que não vai vencer no curto prazo. Todas as equipes que eu falei que não entregam valor hoje, elas podem finalizar o domingo vencendo. E ainda assim, você tem que entender que não existe valor, tá? A gente não pode medir valor com um resultado só. É assim que funciona. É em cima do que a equipe tem entregado. E ainda assim, ainda é difícil pra caralho, tá? Agora a gente vai pra mais um joguinho italiano antes de fechar a Europa. Cadê? Tá aqui. Juventus e Bolonha. Esse é jogo parelhaço. O Bolonha já entrou na prateleira de equipes que superam o apelido de chato, né? É
quase grande. Chega a quase ser grande. É um time que não vence, óbvio, não tinha nenhum título. Se eu não me engano, a Bolonha tinha pouquíssimos títulos, ou praticamente não tinha título antes de ganhar a Copa Itália, né? Deixa eu ver aqui. Grandes principais títulos do Bolonha. Curiosidades. Campeonato italiano, 7 vezes, mas aí naquela época, né? 24, 25, 28, 29, Bolonha tem muita história e tradição antiga, mas não recente. Se eu não me engano, ficou não sei quantos anos, cara, sem ganhar um título. A última Copa Itália foi agora 24, 25 e só. Antes disso, ó, tinha ganhado o Intertoto em 98, uma Série B em 95 e um italiano em 64. O meu carro é de 64. Eu tenho um Bandeirante de 64, que eu brinco que ele fez 60 anos. Eu brinquei que ele fez 60 anos ano passado. Então tinha 61 anos. Provavelmente Bolonha ficou 60 anos sem ganhar um grande título, tirando a Série B. Absurdo, né? Então é um time que tinha muita tradição no início, mas que passou a ser pequeno, vamos dizer assim, né? Passou a adormecer. Quem sabe não é uma volta do Bolonha. Não acho que o Bolonha vai conquistar uma Série A italiana esse ano, mas ele já se transforma novamente num time chatíssimo, quase grande. Porque o chato na Itália é o Como, é a Lazio, é o Sassuolo, é o Torino, é o Udinese. O Bolonha já tá é tanto tempo ali na parte de cima que ele já tá ficando grande de novo, tá? Então, para mim, isso já justifica a gente tomar cuidado com a equipe da Juve. A Juventus venceu o Pafos na Champions, tinha perdido para o Napoli, mas nos últimos 10 jogos somente uma derrota. Vem melhorando a equipe da Juve. A aproximação na parte de cima da tabela ainda é pequena, ainda é curta. Poderia ser um pouquinho melhor. A Juventus com 23 pontos não vai disputar o campeonato italiano desse jeito, né? A gente sabe disso. Se você pegar a campanha da Juventus fora de casa, ela não passa confiança, o Bolonha passa muito mais. Embora tenha saído mais na frente que o Bolonha, falha mais em marcar, sofre gol com mais frequência, tem um primeiro tempo não tão bom e o segundo tempo é bem pior do que o Bolonha. Então não duvido aqui que a Juventus possa se complicar, mas é só pelo fato da Juventus ter camisa, ter a fama e obviamente chamar mais a sua atenção, porque não é favorito. Então eu não posso nem marcar como favorito, pode se complicar, porque ela não é favorita. Eu só tô falando isso porque a gente já transfere na hora um favoritismo para a Juventus pelo fato dela ser a Juventus, tá bom? Mas esse é um jogo extremamente parelho. Da última vez, deixa eu ver aqui, ó, que a Juventus esteve lá, olha isso, a sequência de empates. 1-1, 3-3 e 1-1. Então ela não vence lá desde 2021, onde venceu por 2-0, tá? Por isso que o Bolonha é tão chato. E aí a gente vai finalizar a parte europeia com esse menino aqui chamado Real Madrid, que hoje em dia, vamos ser sinceros, que a gente não sabe o que esperar. Eu tenho visto muitos vídeos de torcedores do Real, tenho visto muita entrevista e sinceramente cada um tá atirando para um lado. O maior criticado hoje no Madrid não é o Xabi Alonso só, é o Vini Júnior. A torcida tá muito puta com ele, por ele não tá entregando o que é esperado de um jogador que disputou para ser melhor do mundo, né? Pela FIFA, pela UEFA, né? Pela bola de ouro, acabou ganhando depois o prêmio do The Best da FIFA. Sinceramente, o Mbappé no banco contra o City também foi muito, muito difícil. O Real Madrid precisa, hoje é um Mbappé dependência. A gente sabe disso. O Endrick entrou e mostrou mais do que alguns jogadores que estavam lá. O Rodrigo conseguiu fazer gol depois de muito tempo. Muita gente fala que o Rodrigo tem que jogar na ponta esquerda, o Vini na direita e o Mbappé centralizado. Tem muita coisa também de torcedor envolvido. Então assim, e fora o lance do Xabi Alonso, que tem essa treta com alguns jogadores, eu não sei se vai sustentar o trabalho dele tanto tempo. Quem tá esfregando as mãos é o Barcelona. Porque se o Real se complica de novo, cara, o Barça vai abrindo vantagem até o ponto de não dar mais pro Real Madrid pegar, tá? E fora que você teve agora mais uma derrota do Real na Champions, né? Você já tinha tido uma derrota pro Liverpool, aí perdeu pro Celta Vigo em casa, sem marcar gol, o que é estranhíssimo do Real, e aí você perde pro City. Pro tamanho do Real Madrid, isso é crise, tá? Pra atmosfera Madrid, isso é crise. Vamos ver o que o Alavés consegue fazer, que tipo de caroço o Alavés consegue colocar nesse problema. O Alavés em casa não é uma equipe boa, mas também não é ruim. Campanha aqui mediana, tá? Inclusive, para um time de meio de tabela, na 11ª, não é mesmo uma campanha ruim. Sai na frente um pouquinho menos do que o Madrid, falha pouco em marcar, praticamente aqui, defensivamente, até melhor do que o Real, embora o Real seja melhor ofensivamente. Aproveitamento é melhor do que o Real, precisa chegar menos vezes no gol para poder marcar. Primeiro tempo é muito próximo, embora o Madrid vença mais, o time do Alavés perde menos, ele não perdeu nenhuma primeira etapa ainda. Isso é importante, sofreu menos gol. No segundo tempo você tem a queda de aproveitamento.
Então, talvez seja um Alavés muito firme, muito sólido, tentando pontuar contra o Madrid no primeiro tempo, mas talvez um time que acabe sucumbindo na segunda etapa. Isso pode acontecer, tá? É até bem plausível. Por quê? Porque você jogar contra uma equipe de qualidade como o Madrid, cansa, cara. Você acaba... Não é que você corre atrás da bola porque você tá compactado, mas querendo ou não, isso cansa também. Você tem que fazer linha de impedimento em determinadas situações. Você tem que estar brigando e mordendo a bola o tempo todo. Você não pode deixar os caras com a bola 24 horas, que senão você vai tomar. Então, é um problema, tá? Cansa. No segundo tempo, geralmente você tem uma queda de aproveitamento. Os últimos jogos, eu queria dar uma olhada no Alavés. E isso aqui é um mergulho mais fundo, tá? Que eu quero fazer com você, porque senão a gente fica muito no raso. Ó, o Alavés estreou contra o Levante. O jogo em casa do Alavés contra o Atlético de Madrid me interessa. E teve, acho que foi a única partida forte, né, que o Alavés fez em casa até agora. Isso é um problema, porque a gente não tem muito no que mensurar. O jogo do Alavés contra o Barcelona foi fora de casa. Então o único jogo em casa que a gente tentaria conseguir medir alguma coisa é esse aqui, ó. Perceba que o Alavés não começa bem, mas também não começa tão mal, mas já começa tomando gol. E aí tem um penal aqui e consegue segurar 1-1 contra o Atlético, mesmo tendo uma odd, olha lá, o Atlético uma odd próxima do Madrid, de 1,70. Então foi um jogo que ele complicou a vida de um time grande, tá? Aqui na estatística, várias defesas da equipe do Alavés, muitos chutes do Atlético, parará, nada de novo, né? Eu tô evitando logo de casa de aposta aqui, ó. Posse de bola 40%, na primeira etapa 53%, na segunda 26%. Faz sentido, né? Aquela coisa de você no primeiro tempo lutar mais e no segundo tempo cair de aproveitamento. E poderia, como dá para ver aqui no gráfico, ser um segundo tempo onde o Atlético acharia o seu gol porque foi muito volume. Tá? Então, se você quiser esperar uma cotação do Madrid maior, eu não vou te criticar, porque o Madrid no segundo tempo tem uma diferença bem maior para o Alavés. Aí, o que eu te aconselho ainda mais nesse jogo? Dá uma olhadinha na escalação, quem vem, dá uma olhada também nas notícias, né? Não custa nada, Real Madrid, últimas notícias no Google. Básico. Valorize o seu trabalho, valorize o seu dinheiro, dá uma olhada. O que a imprensa está falando, quem que vai entrar de titular, o que o Xabi Alonso pensou para esse jogo. E já olha a ideia de que um Alavés pode cair de aproveitamento no segundo tempo. Tá? Maioria dos gols sofridos do Alavés na segunda etapa, embora seja uma equipe que marque muito no final do jogo, beleza? É isso. Quer trabalhar gols aqui? Eu acho só se o Madrid estiver vencendo e ainda com margem de 2 gols. De resto, não trabalharia. O Real Madrid precisa da vitória e pode ser uma vitória mais chorada, tá? Fechamos a parte europeia, vamos para a Copa do Brasil. Aí nós temos Corinthians e Cruzeiro, extremamente parelho. Se você não tem condição nenhuma de fazer esse jogo ao vivo, eu acho que você tem, domingo à noite. Se você não é corintiano, não é cruzeirense, dá para fazer, né? Se você é, sinceramente não olharia esse jogo para mercado, tá? O Corinthians com a vantagem faz com que o jogo seja ainda mais de xadrez, porque o Corinthians classifica com o empate. O Cruzeiro é que precisa se expor, mas 1-0 não é um resultado desesperador para o Cruzeiro. Ele não precisa sair igual um maluco perto do apito do juiz. Então deixa o jogo muito nervoso, tá? É o ponto de que o Cruzeiro, em algum momento, se ele subir demais, ele pode tomar um gol de contra-ataque. Então eu tomaria muito cuidado em posições aqui. Você pode ter um Corinthians um pouco mais recuado, um Cruzeiro começando melhor, e esse leia a pior equipe no Corinthians pode encaixar se você é um trader. Agora, sinceramente, como um punter, para deixar uma aposta correr até o final, eu até olharia um under goals aqui, tá? Porque esse jogo só explode para gols se o Corinthians estiver na frente. 1-0 do Cruzeiro não deixa esse jogo over. O 0-0, obviamente, não deixa esse jogo over. Só 1-0 do Corinthians, porque aí seriam 2 gols de margem e o Cruzeiro não teria mais escolha nenhuma a não ser partir para cima. Aí pode literalmente descaralhar. Enquanto esse jogo não descaralhar, é um jogo under, na minha opinião. Quanto é que tá pagando 2,5 aí? 1,65. Não acho ruim, tá? Não acho ruim. Teve um gol cedo. Gol foi de quem? Do Cruzeiro? Continua under, na minha opinião. Se você não se posicionou, talvez o 3,5 possa ser bom, porque aquele jogo fica amarrado. O Cruzeiro já vai ter feito o que precisava. Corinthians perdeu a vantagem, mas não está sendo eliminado. Agora, 1-0 do Corinthians, aí pode escaralhar, tá? O que a gente pode olhar aqui também nos últimos confrontos entre eles? Deixa eu pegar aqui, Corinthians e Cruzeiro. É difícil você olhar o desempenho por meio da Copa do Brasil, porque o nível de enfrentamento foi diferente, né? Mas o Corinthians, por exemplo, ainda não sofreu gol na Arena na Copa do Brasil. Não vai ser fácil para o Cruzeiro, embora o Cruzeiro tenha marcado bastante fora, né? Nessa competição. Na Arena não, né? Aqui no geral, o Corinthians ainda não sofreu nenhum gol na Copa do Brasil no geral. Vou só colocar na Arena para você ver, ó. Na Arena continua, obviamente, 0, mas o Cruzeiro fora também ainda não sofreu. Então continua sendo aquela expectativa de jogo under, mas o Cruzeiro agora fora vai ter que marcar. Ou esse jogo vai terminar 0-0 e o Corinthians vai passar, ou alguma defesa vai ser vazada pela primeira vez aqui, no quesito casa fora.
né? O Cruzeiro tomou um gol, que foi justamente pro Corinthians, agora gol do Memphis, e agora pode ser que consiga também furar a defesa do Corinthians, ou que possa tomar mais um gol, enfim. Nos últimos jogos entre eles, no histórico, mais de 4.5 cartões em 6 de 7, acaba sendo um jogo sim nervoso, né? O Corinthians vai tentar picotar um jogo um pouquinho, é muito importante pro Corinthians passar pra final. Ó, vaga na final da Copa do Brasil, prêmio financeiro. Caso vá a decisão da Copa do Brasil, 33 milhões, o valor pago ao vice-campeão. Resultado acumulado de 64,4 milhões. Se vencer, fatura mais 77 milhões. Caraca, que loucura. O vice-campeão, então, ganha 65,4 e o campeão chega a 109 milhões. Mais ou menos isso, tá? Doideira. Então faz pro Corinthians, que tá devendo muito, a gente sabe que o Corinthians é um time que se organizasse financeiramente ia ficar muito difícil de bater. O Corinthians ainda tá nessa pindaíba. Essa parte financeira é muito importante. Resolve o problema do clube? Não. Mas ajuda, tá? Então acho que é um jogo muito disputado, muito amarrado. Fluminense e Vasco, não vejo, já vou tirar aqui, pra mim é um favorito que pode se complicar. Cadê? Aqui. Eu não vejo jogando de novo no Maracanã. Eu achei que esse jogo ia ser no São Januário, acabou sendo no Maracanã e foi uma festa linda da torcida do Vasco. A torcida do Vasco é muito apaixonada aqui no Rio. Eu não sou torcedor do Vasco, mas a gente tem que ser sincero. Mas eu não vejo esse favoritismo do Fluminense só porque o jogo inverteu o mando. Porque continua no Maracanã. Óbvio que agora vai ser a torcida do Fluminense fazendo um espetáculo. Mas a vantagem do Vasco, ela dificulta um pouco a vida do Fluminense. Porque o Vasco vai jogar mais recuado. O Vasco vai jogar mais compactado, tá? Isso vai dar mais volume pro Flu? Vai. Mas não necessariamente vai dar facilidade. Porque nos jogos do Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense jogou como mandante e venceu a maioria deles, o Fluminense vem como mandante vencendo praticamente todos os jogos, os últimos 10, se eu não me engano. Mas teve uma curiosidade. Naquele jogo, era sempre uma disputa de alguma coisa. A equipe tinha que, por exemplo, vencer o Fluminense também. Então, o empate não era necessariamente bom para as equipes que enfrentavam o Fluminense. Por exemplo, o Juventude disputava contra o rebaixamento. O Flamengo disputava contra o título, a favor do título. O Mirassol disputava pela vaga na Libertadores. O Ceará disputava contra, naquela época não contra o rebaixamento, mas disputava, né? O Bahia disputava por vaga na Libertadores. Então ninguém escolhia ficar recuado contra o Fluminense. Tinha time que atacava o Fluminense tinha que contra-atacar, como foi o caso do Flamengo. Tinha time que jogava mais recuado, como foi o caso talvez do Ceará, do São Paulo. Mas o Vasco tem a vantagem do empate. Então o Vasco vai jogar fechado. Isso vai favorecer o Fluminense a ter volume, a ter posse, mas não necessariamente a ter espaço. Então o Fluminense vai ter que abusar da bola aérea, que o Vasco é bom. O Fluminense vai ter que abusar da finalização de fora da área, mas o Vasco tem um bom goleiro, um espetacular goleiro. Então não vai ser fácil pro Flu. Pra mim é um favorito que pode se complicar e eu já coloco o nível de enfrentamento, claro, difícil, tá? O Flu, na Copa do Brasil, em casa, teve uma campanha relativamente boa, mas o Vasco ainda não perdeu como visitante, tá? Nos últimos confrontos entre eles, aí você pode pegar Campeonato Carioca, Brasileirão, vamos lá, ó. Fluminense jogando como mandante, 2-1 pra cima do Vasco, 2-1 de novo, 1-1 e 0-0. Nesta competição, acho que teve confronto entre eles, não teve recentemente, tá? Mas como o Fluminense sendo mandante, o Fluminense tem levado a melhor. Aqui, ó, Brasileirão 2 vitórias, um empate no Carioca, um empate no Brasileirão. Carioca 2 vitórias, um empate, a última vitória do Vasco nesse modelo do Fluminense como mandante foi em 2018, mas o Vasco de novo se classifica com empate, tá? O enfrentamento entre eles, deixa eu tirar aqui, o Vasco marcou primeiro em 4 dos últimos 5, não acho que o Vasco venha só para se defender, porque se der oportunidade para a bola aérea que o Vasco também vai tentar aproveitar, e o Fluminense sofreu gol em 5 dos últimos 5 confrontos, e teve muito cartão. Mais de 4,5 cartões em 8 dos últimos 9 jogos. O Fluminense, presta atenção, o Fluminense tem apresentado valor nessa odd de 1,71. Mas isso engloba o Campeonato Brasileiro que eu falei pra vocês que tem um time do outro lado querendo alguma coisa, querendo marcar, querendo ganhar. No caso do Vasco, o Vasco tem benefício do empate. Então, de novo, pra mim, é um jogo com tendência mais under. O 2,5 a 1,65 também. O que pode acontecer aqui? Fluminense na frente continua um jogo amarrado. O Vasco faz o primeiro gol, a gente até poderia ter a mesma sensação do Corinthians, que é um jogo descaralhando. Mas talvez não. Pro Vasco, pela situação que foi o ano do Vasco, o Vasco ficando perigando o rebaixamento, cara, pro Vasco seria muito importante tá nessa final. Então, 1-0 pro Vasco aqui, eu não acho que esse jogo vai descaralhar para gols. Eu acho que pode ser... O jogo pode ficar mais aberto com o Fluminense marcando do que propriamente com o Vasco marcando. Por mais que o Vasco ganhe até fôlego para poder contra-atacar. Então, eu ainda acho um jogo mais amarrado. Embora é muito difícil você ver um jogo muito under nesse confronto, ó. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5...
Aí não tanto aqui, tá? Então, eu ainda acho um jogo mais amarrado. Ficaria entre o under 2,5, o under 3,5. E o jogo com o Fluminense na frente ainda fica mais solto do que o Vasco, na minha opinião, tá? Acho que é um Vasco que vai jogar recuado. Acho que é um Fluminense que vai ter volume. Podemos ter estabilidade do preço, sim, senhor, do Fluminense, se o Vasco ficar muito recuado, é verdade. Mas pra mim é um favorito que pode se complicar, tá? Não gosto dessa cotação do Fluminense em 75 com o Vasco fechado. Porque por mais que a gente veja valor aqui, tá englobando os jogos do Brasileirão, tá bom? Vamos fazer um exercício aqui pra gente dar uma filtrada boa dos jogos de domingo. Aqui, o clube de membros que eu estou desenvolvendo com vocês, que não está pronto ainda, mas ele já está funcionando e já me ajuda na organização. 8h30 da manhã eu não vou fazer o Milan com o Sassuolo. Por quê? Tô tendo dificuldade de ver, de leitura com o Milan. O Milan não me passa confiança, eu acho o Sassuolo muito perigoso. E eu, obviamente, não vou dormir mais tarde, mas eu vou aproveitar para tomar um café com a minha família. 11 horas, eu não vou fazer o Tottenham com o Forest. Eu acho que é um jogo que eu corro o risco aqui de cair num conto da sereia do Tottenham e o Forest tá vivendo uma fase um pouquinho melhor. Vou focar no jogo do City com o Palace e não vou fazer o derby do Nordeste, Noroeste, do Sunderland com o Newcastle, tá? Entre o City e o Napoli eu vou deixar as duas opções, porque eu já vou estar aqui. Se eu me posicionar em um, eu vou fechar o outro. Tem sido assim pra mim e tá muito bom. Freiburg e Dortmund é um confronto pra mim daquele estilo que eu falei, mais pirotécnico, talvez mais perigoso para a movimentação do mercado. Talvez no primeiro tempo possa ser um negócio legal para você ver um Leper aqui para o Freiburg, algo a favor do Dortmund, porque é onde o Dortmund se sente melhor, mas ele tem uma queda de aproveitamento no segundo tempo. Não vou te criticar se você vier só para fazer gols aqui, tá? Dá para manter esse jogo? Dá. Você vai ter um intervalo menor para poder almoçar. Se quiser tirar esse jogo, também é possível. Vou tirar o jogo do Bayern de Munique porque ele tá com uma odd de 1,10, 1,09. Isso já me abre um leque para almoço com a minha família. Excelente. Perfeito. Acabou o jogo do Dortmund ali. Vamos supor que eu não faço o Dortmund até o final. Vamos supor que meio-dia e meia eu já tô liberado. Ótimo. Meio-dia e meia eu vou almoçar, só volta às 2 horas, tá? Aí eu vou fazer o jogo do Genoa com a Inter, porque o Genoa tá tendo uma campanha em casa bem ruim. Benfica e Moreirense, tomar cuidado com o primeiro tempo, já que a gente já viu que o Benfica joga melhor na segunda etapa. Mas dando o benefício da dúvida de um Benfica melhorar, desempenhar um bom futebol no primeiro tempo. Às 16h45, Juventus e Bolonha, para mim é muito parelho. Eu vou tirar esse jogo porque, para mim, ele pode ser muito traiçoeiro, tá? E vou deixar o Real Madrid, para mim, praticamente tarde inteira, antes do jogo do Cruzeiro com o Corinthians. Perceba que eu já saí de 13 jogos para 8. E ainda assim pode ser que eu não faça o Napoli, pode ser que eu não faça o Dortmund, pode ser que eu também não tenha oportunidade no Benfica. E aí eu deixo esse jogo assim. Esse vai ser o meu dia. Perfeito? Vou fazer todos esses? Não sei. Talvez eu não tenha oportunidade, talvez eu não tenha tempo, talvez eu tenha que tirar um jogo para fazer outra coisa. É domingo. Você não vai ser crucificado por conta disso. Fechou? Sigo no meu desenvolvimento aqui. Em breve a gente vai ter o nosso planejamento feito por lá. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua companhia. Eu desejo um excelente domingo para você, para sua família. Que seja um dia de muita calma nos seus cliques. Que você não faça de um dia no mercado um dia da sua salvação, porque ele pode ser o dia da sua ruína. Um dia não vai ter a capacidade de mudar a sua vida para melhor, mas para pior vai. Presta bastante atenção no que eu estou dizendo. Um dia, nas apostas, não vai mudar a sua vida para melhor, para pior vai. Porque se você fez desse dia um dia onde você colocou a banca inteira ou mais dinheiro do que deveria e você, por exemplo, duplicou, triplicou a sua banca, isso vai te fazer mais mal do que bem, porque vai te criar a sensação de que você pode fazer isso sempre. Então, um dia ele vai ser só um dia comum de maneira positiva, mas negativamente falando pode ser o dia da sua ruim. Não esquece disso. Um abraço, fica com Deus, até amanhã.